cuide do ambiente da sua vida, amém? Amém. Nesses dias, eu penso que a voz opressora do diabo e desse mundo vai vir com força total para sufocar você. E só há um escape, só há uma saída. Jesus disse que não seríamos tentados além das nossas forças, mas que junto com a tentação Jesus faria o quê? Deus faria o quê? Ele proveria o escape, um lugar de saída, um lugar de refúgio, um lugar de encontrar força, um lugar de renovar as forças. Amém? Querido, talvez você não saiba nas áreas que você está sendo atacado, ou até você sabe, ou alguns talvez não estejam percebendo, mas as áreas que você mais é atacado é nas áreas das suas emoções. É verdade. Aí, ó, tá vendo? Obrigado, Valdênia, você não sabe o tanto que você me ajuda nas minhas palavras, filha. Amém. É que ela tá passando por isso. É, tá vendo? Alguém tem que reagir aqui, gente, alguém tem que reagir. Oh, meu Deus do céu. Olha, que verdade. Menina. Não é só você não, Valdênia. Amém. Mas as áreas das nossas emoções são as áreas que nós estamos sendo atacados, porque na natureza espiritual, a natureza espiritual, ela precisa de alguém que a expresse. Eu já ensinei isso há muito tempo atrás, tem muito tempo que eu não falo sobre isso. Você é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Tanto para o corpo quanto para o espírito, ele precisa de um meio de expressão. Quem é esse meio de expressão? A sua alma. A alma, ela é responsável por expressar ou a carne ou o espírito. Por isso a Bíblia diz para nós andarmos no espírito e não satisfazermos as concupiscências da carne. Por quê? Porque tanto a carne quanto o espírito, elas estão militando, lutando, guerreando entre si, para ver quem conquista o vosso querer. O querer ali é nada mais, nada menos do que a sua alma. Então o diabo, ele ataca muito as suas emoções e você não percebe. E às vezes você durante o dia está bem. Assim, eu acho que isso é comum de todos nós, né? Nós temos picos de emoções e sensações durante o dia, não é assim? As mulheres mais do que nós, porque envolve questões hormonais. Não é desmerecer coisa nenhuma, mas é questão hormonal e isso oscila muito. Mas todos nós, de uma maneira geral, nós, durante o nosso dia, nós temos muitos picos assim, de sensações e de emoções. E, às vezes, durante o dia você está bem, você vai para a igreja, você está mal. Ou às vezes, durante o dia você está mal, você vem para a igreja e você está bem. Isso tudo são oscilações da nossa alma. E a gente não percebe que muitas vezes nós estamos sendo atacados nas nossas emoções. E aí você vem para cá e você não percebeu que as suas emoções foram atacadas e você não consegue se expressar. Irmão, você tem que aprender a romper com a sua própria alma. Amém. Davi falou assim, por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Irmão, pensa num cara que arrastava a alma dele para o Espírito, era Davi. Você está abatida a alma, não tem problema, você vai adorar a Deus assim mesmo. Só que esse é um lugar que vai exigir de nós muita persistência, muita perseverança, muito esforço da nossa parte, porque a gente ao longo de uma vida toda se submeteu tanto à nossa alma, que a gente acostumou a fazer a vontade dela. A gente sujeitou tanto a nossa alma, a nossa carne, que quando vem aquela tristeza, aquele desânimo, a gente faz o quê? A gente não luta contra isso. Por quê? Porque a nossa alma está adaptada a se entregar ao desânimo. Então ela já vai direto para aquele lugar. E a gente se acomoda. Estou desanimado, eu vou ficar assim mesmo. Estou entristecido, eu vou ficar assim mesmo. Você tem que aprender, querido, a tirar a sua alma desse lugar e levar ela para o Espírito. Você não quer orar, você vai falar, eu vou orar mesmo assim.
Hoje foi um dia que eu acordei, irmão, pensa, se tinha uma coisa que eu não queria fazer era orar. Hã? Esses dias assim eu estava falando para a Ana, né? A propósito, gente, hoje eu estou fazendo 3 anos de casado. Eu não sei se é 3 anos ela suportando eu ou 3 anos eu suportando ela. Tá vendo aqui, irmão? Até aumentou as barbas brancas. Isso é muita dor de cabeça para mim. Onde eu estava? Tá vendo? Eu não posso começar com esses negócios. Isso, obrigado. Tá vendo aí? Ó. É por isso que eu casei, porque se eu não lembro, eu tenho o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não me lembra, ele vai lembrar, eu me lembro através dela. Mas veja, eu não queria orar, irmão. Mas eu fiz o quê? Fui orar. Eu tive que pegar a minha alma que não queria fazer algo e sujeitar ela ao governo de quem? Do Espírito. Porque senão eu ia passar o dia ali, gastar um tempinho com a palavra, mas não ia orar. E orar é respirar. Quem não ora está sendo sufocado o tempo todo. E o diabo ataca as suas emoções, para quê? Para sufocar você. Mas se você encontra esse lugar de escape chamado oração, você começa a respirar. Eu estava falando, o Alisson foi lá em casa. Que dia que você foi lá em casa? Ontem? Ontem a gente estava conversando. Há momentos que eu venho para cá, irmão, eu não quero nada. Mas é assim, é um trem esquisito, porque há momentos que eu estou tão seco aí, que eu não quero nada. Aí parece que eu venho para cá e algo dentro de mim ativa, algo dentro de mim sai para fora. Porque quando você se move numa direção de Deus, você nunca vai ficar sem receber a porção de Deus. Você nunca vai ficar sem receber o toque dele. Você nunca vai ficar sem receber algo do Senhor, amém? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos ler aqui o livro de 1 Pedro. Eu vou ler todo o capítulo, então eu vou ler ele rápido, para a gente não estender demais. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 1. Nos diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Só esse versículo aqui é poderosíssimo, né? O que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Olha para mim, deixa eu só fazer um comentário em relação a isso. Quem está sofrendo por uma causa não tem tempo para gastar com o pecado. É o que está dizendo aqui. Cristo sofreu no seu corpo e rompeu com o pecado. Você já viu uma pessoa que está debaixo de sofrimento, tendo que lutar, tendo tempo para pecar? Uma pessoa que é sincera, que quer viver para Deus e que está lutando contra si mesmo, contra as suas vontades, ele está rompendo com o pecado. Eu não quero isso, eu não quero fazer isso, eu não quero pensar aquilo, eu não quero falar tal coisa, eu não quero me entregar a tal prática. O sofrimento tem esse poder, querido, nas nossas vidas, de nos levar para Deus. O cara tem que ser muito louco, o ser humano tem que ser muito louco, dele estar conscientemente debaixo do sofrimento e buscar o pecado. Há sofrimentos que você se submete porque você está escolhendo o pecado. Há sofrimentos que são provenientes do pecado. Mas há sofrimentos que, por você estar andando com Cristo, ele vem sobre a sua vida. Enquanto você continua focado e indo em direção a Jesus, você vai sofrer. Jesus falou o quê? Nesse mundo você vai ter aflição, irmão. Mas você tem que ter bom ânimo. Você está sofrendo, querido, você não está tendo tempo para outra coisa, não. Se você está em direção a Jesus, debaixo de sofrimento você persiste e persevera em direção a Ele. Então você não tem tempo para ficar gastando com outra coisa. Amém? Vamos continuar. Aqui no verso 2 já começa o que eu quero falar com você. Mas não é o versículo específico. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para satisfazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, aos ímpios. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, assim éramos muitos de nós. Na sensualidade, assim era eu, esse que vos fala. Nas bebedeiras, nas orgias, assim era eu também.
e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. O povo do mundo olha para nós e não entende por que a gente se abstém das coisas que eles se abstêm. Contudo, eles terão que prestar contas a Deus, contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isto mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmos julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Guarde essas duas palavras, criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora a partir do verso 12 está o negócio. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se você sofre com Cristo, há uma glória para ser revelada sobre a sua vida. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Amém. Chegou, irmão. Nós estamos nesse exato momento vivendo isso. Amém. A igreja de Cristo na terra está nesse exato momento cumprindo o versículo 17. Isso aqui é uma realidade, tá? O versículo 17 está se cumprindo sobre a igreja de Cristo na face da terra. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Agora o verso 18 é um dos meus focos nessa noite. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isto mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao fiel Criador e praticar o bem. Posso ouvir um amém? Se você notar, ele começa o verso 1 falando de sofrimento e ele termina no verso 19 falando de sofrimento. Sofrer por causa de quê? De Cristo. Amém? Vamos lá. O teor da minha palavra aqui nessa noite, irmão, é sem dúvidas um encargo que está no meu coração já faz alguns dias. E por isso eu vou ser bem incisivo naquilo que eu vou falar. E o que eu vou transmitir para você aqui é porque Deus te ama. Para quem quer a verdade, o que você vai ouvir é libertador, mas para quem não quer, vai ser condenatório. E eu preciso, querido, transmitir esse encargo do meu coração para você. E há muitos pontos aqui nessa passagem que eu quero destacar para abordar algo com vocês nessa noite. Obviamente eu não vou ler toda a passagem novamente, mas aqui, à medida em que eu for falando, eu vou voltar em alguns versículos e falar algumas coisas desses versículos, para transmitir para você a mensagem que eu creio que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Fica evidente aqui quando nós lemos que Pedro, não sei se você percebeu isso, Pedro está se referindo ao fim de uma era, quando ele começa dizendo que o tempo de todas as coisas, o fim de todas as coisas é chegado. Qualquer pessoa que tem 2 neurônios, o Tico e o Teco, é capaz de perceber que as coisas não estão
no seu ajuste normal. Quando você olha para o globo terrestre, você vê que a Terra não está funcionando como ela foi programada para funcionar. Amém ou não? Amém. Se nós pegarmos do princípio da criação, da queda, para os dias de hoje, não havia terremotos no princípio como há hoje. Não havia esses fenômenos naturais em tanta abundância quanto há hoje. Então nós vemos que há uma desordem no globo. E a Bíblia vai falar para nós que haveria muitos sinais sobre a face da terra e que isso seria o quê? O princípio das dores, o princípio do fim. E Pedro vem aqui relatando para nós que há um tempo, há uma era que está sendo concluída, ela está acabando. E no verso 2, Pedro fala algo importantíssimo. Inclusive, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque à medida em que eu for citando os versículos, eu quero que você olhe de novo, amém? Para você conseguir assimilar o que eu estou falando. No verso 2, Pedro fala de um tempo que nos resta. Está aí no verso 2. Ele fala de um tempo que nos resta. Pode olhar para mim. Está amarrado. Só que quando ele fala desse tempo que nos resta, Pedro chama a nossa atenção para algo. Pode fechar, Alana? Fecha a outra também, por favor. Vai lá, fecha a Lalari, por gentileza. Senão eu vou começar a dançar aqui. Olha para mim. Olha isso aqui. Pedro vai falar de um tempo que nos resta, mas se você prestar atenção, Pedro vai chamar a atenção para a maneira como nós vamos viver nesse tempo que nos resta. Irmão, isso aqui é algo que nós temos que estar completamente atentos. Você só tem isso aqui, mais um pouquinho de tempo para viver. E Pedro está dizendo que nós temos que nos atentar na maneira e como nós vamos viver nesse pouquinho de tempo que nos resta. Pedro vai lembrar aqui, querido, da vida que um dia nós tivemos anteriormente a Cristo. Olha só para você ver. Há um tempo que nos resta. Ele vai falar a maneira como nós devemos viver diante do Senhor nesse tempo que nos resta. Só que Pedro vai fazer lembrada a maneira que um dia nós vivemos anteriormente a Cristo. Quando Pedro traz à memória o modo de vida que nós vivemos um dia, não é para fazer você ficar lamentando, ai, como eu fui mal. Não, ele está querendo lembrar a mim e a você de que nós não podemos retornar à mesma prática de antigamente. Não podemos voltar ao mesmo velho estilo de vida antes de Cristo. Porque se nós voltarmos a viver de maneira errônea, esse pouquinho de tempo que nos resta, nós vamos jogar ele na vala, nós vamos jogar ele no lixo. E quando ele voltar, ele só vai encontrar dois tipos de pessoa: quem está no caminho e quem está fora do caminho. Quem está no caminho? Aqueles que observaram o Evangelho de Deus, porque é o que Cristo fala aqui no final. Pedro vai dizer que ele vai vir, e aí ele fala assim, se é com dificuldade que o justo é salvo, o que vai acontecer com aquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Quem é que não obedece ao Evangelho de Deus? É aquele que não está andando no caminho de Deus. Você tem um pouquinho de tempo, e esse pouquinho de tempo você tem que se atentar para observar se você está andando no Evangelho de Deus, no caminho dele. Amém ou não? Agora veja, Pedro faz essa advertência para nós não voltarmos às práticas de antigamente. A Bíblia vai dizer para mim e para você, através de Paulo, no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 28, isso aqui: o que roubava, não roube mais. Olha só, preste atenção. Se você tinha um estilo de vida onde você roubava, agora que você recebeu a Cristo, você não pode roubar mais. Você deve mudar o seu estilo de vida. É a mesma coisa que Pedro está falando. Pedro falou de outras práticas.
éramos libertinos, vivíamos em imoralidade, amém ou não? Éramos idólatras. Pedro está lembrando, trazendo uma vida do passado para lembrar a mim e a você. Vocês têm pouco tempo, não voltem a viver daquele jeito. O pouco tempo que vocês têm agora, se entreguem para viver ao modo de Deus, para fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Paulo vem e diz aqui em Efésios 4, 28, o que roubava, o que tinha um estilo de vida de ladrão, agora não tenha mais, não roube mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Perceba que Paulo trata de uma mudança de prática. É triste dizer, mas muitos que um dia professaram a fé voltaram às práticas antigas. É por isso que lá em Apocalipse Jesus vai dizer: lembra-te, pois, de onde caístes e volta à prática das primeiras obras. Não é as primeiras obras de quando você vivia longe de Cristo, é as primeiras obras que você fazia por estar em Cristo, amando a Cristo. Então perceba, querido, que Paulo está tratando de uma mudança de prática, mas não era somente deixar de roubar. O que roubava, não roube mais. Veja, ele está falando que é deixar de roubar e começar a produzir algo útil no lugar. Se antes você roubava, se antes você subtraía das pessoas, agora, porque você está com Cristo, não roube mais. Mas não é só deixar de roubar, agora comece a produzir algo útil no lugar disso. Agora comece a produzir algo que vai gerar para benefício para você e benefício em favor de outras pessoas. O que vivia antes em prostituição, agora para de viver em prostituição. Se você vivia em prostituição, que eu imagino que não é o caso de ninguém aqui, ou é? Não, mas a gente acha que prostituição é só a pessoa que se vende por dinheiro lá, não é não, irmão. A gente se prostitui de várias formas. Tem formas de prostituição que a gente vai ficar abismado se a gente for tentar entender o que é prostituição no sentido da palavra. Você se prostitui adorando outras coisas, irmão. Prostituição não é só o ato sexual indevido, não. Prostituição envolve muitas coisas. Esses dias atrás, não sei se vocês lembram, eu até falei sobre isso. A idolatria é uma forma de prostituição. Idolatrar pessoas, idolatrar outros deuses, idolatrar ídolos, tudo isso é prostituição. Mas enfim, o que se prostituía não prostitua mais. O que ele tem que fazer então? Se antes eu tinha um estilo de vida errado, no qual eu me entregava a essa prática, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar um relacionamento cristão e saudável e gerar, querido, o fruto desse relacionamento. Porque não é só deixar de fazer algo, é você deixar de fazer algo e produzir outra coisa útil no lugar. Você está entendendo? Por exemplo, que vivia na mentira e amava a mentira, ele tem que fazer o quê? Ele tem que deixar a mentira. Ele tem que passar a falar a verdade. É impressionante como tem crente mentiroso, e eu conheço alguns. Eu não sei se dá para dizer que é crente e mentiroso ao mesmo tempo, porque a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. Mas por que está mentindo tanto? Porque talvez deixou de andar com Cristo. Então veja que não é somente deixarmos de fazer algo, é deixar algo reprovável para trás e fazer algo aceitável à nossa frente. Mas veja, ainda no verso 2, Pedro diz: para não mais vivermos para satisfazer os maus desejos humanos, e sim para fazer a vontade de Deus. Irmão, essa é uma das perguntas mais importantes que nós deveríamos fazer para nós mesmos. Uma das perguntas mais importantes que nós deveríamos fazer é: eu estou fazendo a vontade de Deus? Quem aqui está fazendo esse tipo de pergunta para si mesmo? Ele diz aqui, ó: para não mais vivermos para satisfazer os maus desejos humanos, e sim para fazer a vontade de Deus. Tem dois desejos que você pode fazer: os desejos dos homens ou o desejo de Deus. Você tem se perguntado se você está fazendo a vontade de Deus, ou se você está fazendo só as suas vontades? E Pedro reforça aqui no verso 3, pode olhar no verso 3. Pedro diz no verso 3, que no passado, nós já gastamos tempo suficiente fazendo o que agrada os ímpios, fazendo o que agrada o mundo, fazendo aquilo que agrada os homens, e que naquele tempo, nosso modo de vida envolvia o quê? Libertinagem, sensualidade, bebedeira. Quem foi pau d'água aqui? Cachaceiro, tomava todas, entornava todas.
O Ian? Aí, Ian. Mas veja, ele continua dizendo: orgias, farras e idolatrias repugnantes. Preste atenção. Diz a Bíblia, querido, que aqueles... Olha a seriedade do que eu vou dizer para você aqui agora. Talvez você possa dizer assim: pastor, mas eu não estou em nada disso. Pois é, se você está em pé, cuide para que não caia. Porque um dia você esteve em algum tipo de prática que era desagradável a Deus. E se você parar de andar com Ele, não se atentar para permanecer nos caminhos seus, você pode voltar às práticas das velhas obras. Aquilo que é detestável a Deus. Irmão, o que era detestável a Deus no princípio, continua sendo detestável a Deus hoje e vai continuar sendo detestável pela eternidade. Amém? Amém. Mas veja, a Bíblia diz que aqueles que têm como hábito, no estilo de vida, práticas semelhantes a essa que eu acabei de ler para você, eles não poderão entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para você. Por isso que eu disse que Deus te ama e por isso que Ele está te dando essa palavra. Só que se você não tiver cuidado, irmão, nós vamos ver um aumento. Eu disse o quê? Um aumento no número da apostasia. Porque o cenário da manifestação do filho da perdição é através da apostasia. O que é apostasia? Apostasia não é o mundo se apostatando do mundo, é o crente se apostatando da fé. Apostasia é o abandono da fé, é o abandono do crer. E nós vamos ver um aumento de pessoas abandonando o caminho do Senhor, um aumento de pessoas se perdendo dentro da casa de Deus, um aumento do abandono da fé. E eles vão abandonar a fé para fazer o quê, irmão? Para ficar em casa de boinha buscando a Deus lá? Não, eles vão abandonar a fé, sabe para quê? Para voltar para a libertinagem, para voltar para a sensualidade, para voltar para a bebedeira, para voltar para as orgias, para voltar para a farra. É para isso que eles vão abandonar a fé. E a Bíblia diz que essas pessoas não podem herdar o reino dos céus. E aí vem Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9, ele diz assim para nós, ó. Paulo dá como se fosse um acréscimo ao que Pedro está dizendo. Paulo diz assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Guarda isso aqui agora. Guarda essa palavra. Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E a Bíblia vai trazer outros ainda que não vão herdar o reino de Deus, mas não vou ler. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados. Quem foi lavado aqui? Vocês foram santificados, foram justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Agora eu quero que você, querido, note essa expressão de Paulo. Olha isso aqui: não se deixem enganar. Por que Paulo está dizendo isso, querido? Paulo afirma isso porque muitos se permitiriam acreditar que eles poderiam herdar as promessas de Deus, mesmo vivendo uma vida contrária a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui: não se deixem enganar. Paulo está dizendo, vai chegar o tempo, vai chegar o dia em que muitos vão passar a acreditar que eles podem viver errado com Deus e vão herdar o reino de Deus, e eles não vão. Por isso, não se deixe enganar. Se você está debaixo de qualquer prática que Deus repudia, que te afasta de Deus, não se deixe enganar, você não pode herdar o reino de Deus. E Paulo está dizendo, muitos vão passar a acreditar que eles podem continuar na prostituição, que eles podem continuar na roubalheira, que eles podem continuar na mentira, que eles vão herdar o reino do céu. Não vão. Se ele está dizendo não se deixe enganar, é porque muitos vão se enganar. E talvez muitos de nós estamos acreditando que Deus não está se importando com algumas coisas, e estamos nos enganando, porque Deus está sim de fato se importando. Se nós estamos andando nos seus caminhos como Ele espera que nós estejamos andando, se nós estamos obedecendo a Ele como Ele espera que nós possamos obedecer. Quem está me entendendo? Diga amém.
E isso é exatamente o que nós estamos vivendo em nossos dias. Falando em contexto de igreja, há muitos dentro das igrejas acreditando que podem levar um estilo de vida duplo. Irmão, não existe crente 007, agente secreto. Tem muito crente dentro da igreja achando que pode levar um estilo de vida duplo. Jesus não vai vir buscar alguém que está andando em duplicidade. A Bíblia diz que Deus detesta a duplicidade. Deus faz o quê? Algumas pessoas dizem que Deus abomina. Sabe o que é abominar? É rejeitar com desprezo. Deus detesta, Deus abomina. É como se Deus, eu não suporto. E tem um monte de gente dentro das igrejas acreditando que vai terminar bem para elas, vivendo uma vida dupla. Não vai. Irmão, Jesus falou que a porta é estreita e o caminho é apertado. Está na hora de nós virarmos essa chave na nossa cabecinha para entendermos e não negociarmos o que Jesus falou, porque se ele falou que é estreito e apertado, para de tentar colocar e enlarguecer o caminho e aumentar a porta para você passar por ela do jeito que você quer, porque para passar pela porta não é do jeito que você quer, é do jeito que ele determinou que fosse. Então vida dupla não dá certo, irmão. E nesse tempo que nos resta, está na hora de nós pormos um ponto final na vida dupla. Você não é agente secreto, você é uma testemunha do reino de Deus. Você é um embaixador dele nessa terra, amém? Só que tem gente acreditando que está tudo bem, que no final vai dar tudo certo. Mas Paulo diz que esses foram enganados. Não, eu vou continuar aqui, eu vou pegar uma aqui hoje, eu vou pegar outra ali amanhã, depois eu vou ficar com outra, e vou ficar com outra, e no final, ó, vai terminar bem para mim, só que não vai. Paulo diz que esses estão acreditando no engano. Não se deixem enganar. Voltando aqui para Pedro, ele diz no verso 4, que os não crentes acham estranho não nos lançarmos no mesmo estilo de vida deles, e por isso nos insultam. Irmão, uma das coisas que eu mais vejo hoje nas redes sociais, nas publicações, são insultos contra os cristãos. Vai em publicações em rede social, em coisas polêmicas, entra lá para você ver. Você vai ver sempre um crente colocando lá aquilo que a Bíblia diz. Ó, isso aí é o fim dos tempos, a Bíblia diz que ia acontecer isso mesmo. Ó, está errado, Deus abomina isso. Aí você vai ver logo depois aquela enxurrada. Ó, insultando. Vocês são fanáticos, vocês são não sei o quê, vocês são extremistas. Irmão, o crente de verdade, eu disse quem? Não é o meia boca não, irmão. A Bíblia diz que Deus conhece os que são os seus. Quem aqui é dele? Espero. O crente de verdade, ele vai ser chamado de alienado. Você é um alienado, você é um louco, você é um lunático, extremista. Nós somos chamados de extremista. Eu não sei você, mas o crente de verdade que se posiciona com a verdade, ele vai ser chamado de extremista. E nós vemos isso aí nas redes sociais. Vão dizer assim: vocês não propagam o amor, o crente tem que propagar o amor. Só que o amor que a gente propaga não é do jeito que o mundo quer. Vão dizer que a gente é intolerante. Você já foi chamado de intolerante? Você é intolerante, você tem que aceitar toda forma de amor. Vai falar isso para Deus. Fala para Deus. Porque toda forma de amor do mundo, sabe o que isso envolve? Homem com homem, mulher com mulher, mulher com animal, mãe e filho, pai e filha. Essa é a forma de amor do mundo, a gente tem que aceitar. Homem com bebê. Irmão, eu e você não temos noção de bebês sendo estuprados. Mas o mundo diz: não, nós temos que aceitar. Vocês não sabem, mas há um projeto de lei que está sendo barrado há muito tempo para descriminalizar a pedofilia. Ora, o pedófilo ele precisa amar também, ainda que seja sua filha de 5 anos de idade. Deus me livre, irmão, se um dia eu tiver um filho e um cara desse fazer um negócio desse com meu filho ou com a minha filha. Eu vou pedir para Deus me tirar da graça só um pouquinho e me voltar para a lei de Moisés. Pensa. O mundo diz que nós somos intolerantes,
pregamos o ódio. Por quê? Porque eles querem uma forma de amor que libera tudo, que pode tudo, que aceita tudo. E sabe o que está acontecendo, irmão? Muita gente dentro da igreja está abraçando isso aí. Você não pode falar contra aquilo que é pecado mais. Você não pode falar contra aquilo que é errado mais. Você não pode denunciar. Por quê? Senão são intolerantes. Você vai nas redes sociais, isso é o que você mais vê. E querido, se for para eu propagar o amor aos moldes do mundo, se for para eu propagar o amor aos moldes do amor venceu, faz o L. O amor venceu, faz o L, solta o bandido e deixa ele lá na sua casa roubar lá e você não pode falar nada. Isso aí o amor venceu, faz o L. Eu já vou falar aqui só de raiva. Quem votou no Lula não é crente não. Isso mesmo. Gostando ou não, estou nem aí. Faz o L, o amor venceu. Se for para ser taxado, querido, como intolerante, na base do amor do mundo, eu prefiro ser chamado de intolerante. Porque Deus não tolera essas pessoas. E Deus não vai tolerar essas pessoas na sua presença. Há um lugar para todos aqueles que o rejeitaram. Há um lugar para todos aqueles que o desobedeceram. Há um lugar, inclusive, para aqueles que um dia abraçaram a fé, mas se apartaram dela. A Bíblia diz qual é o lugar dessas pessoas. Sabe, o verdadeiro amor, ele vai arrancar a mim e a você do estilo de vida errado, irmão. E ele vai produzir em nós aquilo que é agradável a Deus. A apostasia, o abandono da fé, também vai fazer com que as pessoas neguem ou negligenciem outras coisas de Deus. O amor é uma delas, pode tudo. Tudo é em nome do amor. Irmão, em nome do amor é só uma coisa: o sacrifício de Cristo por mim e por você. O amor que o mundo quer que nós, como cristãos, tenhamos é um amor sem fronteiras, permissivo e restrito. Mas eu falo para você, irmão, eu prefiro morrer do que aceitar tal imposição desse mundo. Devido à dificuldade desse tempo presente, muitos estão se moldando ao que o mundo exige porque não querem ser cancelados. Está pronto para ser perseguido? Ou você vai abrir mão da verdade para não ser perseguido? Vai vir uma perseguição sobre a face da terra. E muitos, para não sofrerem um dano, para não serem perseguidos, vão negociar seus valores e princípios. Vão negociar aquilo que um dia eles professaram. E essa dificuldade que nós temos visto no nosso tempo tem feito com que muita gente negocie porque não quer ser cancelado, não quer ser taxado. Eles querem ser neutros. Irmão, crente neutro não existe. Você tem lado. Ou não? Espero que você tenha, porque Deus tem lado. Olha só, adivinha qual é o lado de Deus? Esquerda ou direita? Direito. Tá vendo? Quando eu falo quem votou no Lula não é crente, o Lula é da esquerda. Estou criando doutrina não, viu, irmão? Criando não, mas veja, não dá para conceber a ideia de pessoas que professam fé que são neutras. Seja alguém da verdade, irmão. Amém. Alguém que diz que pecado é pecado. Não alguém que se sujeita ao estilo de vida do mundo para ser aceito pelo mundo. É verdade. Jovens, irmão, daqui a alguns anos, se os pais perderem o foco do Senhor, eles vão perder seus filhos. Porque os pais são responsáveis por dar destino aos filhos. Os jovens vão entrar para a faculdade e cada vez mais, sabe o que nós vamos ver? Eles se omitirem da fé que um dia eles ouviram os pais deles pregarem para eles. Sabe por quê? Com medo de ser cancelado, com medo de ser perseguido.
E aí eles vão se neutralizar. Não, eu vou ficar com a minha fezinha aqui no meu cantinho, não vou falar nada, não vou expor, porque senão eu vou ser perseguido. Você é chamado para ser perseguido mesmo, irmão. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e caluniarem contra vós, disserem toda forma de mal. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós. Tiago vai dizer, querido, que aquele que quer se fazer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tem um monte de gente dentro das igrejas querendo fazer amizade com o mundo. Que você não seja um desses. Posso ouvir um amém? Amém? Não há neutralidade em Jesus e sua palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai sem estar andando nele. Quer ir para Jesus? Quer ir para a eternidade? Tem que andar nele. Uma coisa é nós buscarmos um estilo de vida agradável a Deus e que não cause escândalos. Outra coisa é você, como cristão, querer ser aceito pelo mundo. Jesus disse, querido, que nós não seríamos amados pelo mundo. Nós seremos odiados pelo mundo. Tem muita gente, irmão, dentro das igrejas se esquecendo do que Jesus falou. Sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim lá em Lucas 6, 26. Olha isso aqui, irmão. Jesus falou assim: ai de vós. Todas as vezes que você encontrar essa expressão na Bíblia, ai, imagina aquela surra bem dada que você tomou do seu pai e de sua mãe. Eleva ela ao expoente máximo, ao expoente infinito. Esse ai aqui, irmão, é um ai tão pesaroso, é um ai tão doloroso, tão sofrido. Jesus diz assim: ai de vós, quando todos vos louvarem. Por que Jesus disse isso? Ai de vós, quando todo mundo bater palminha para você. Ai de vós, quando todo mundo der tapinha nas suas costas. Uma coisa, querida, é você buscar andar em Deus e ser agradável em Deus. Outra coisa é você abrir mão do que Deus espera para as pessoas concordarem com você, para as pessoas aplaudirem você, dar tapinha nas suas costas. E Jesus disse: ai, querido, quando todos vos louvarem. E aí Jesus fala assim: porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Sabe, nós temos uma geração de crentes amando os aplausos e o louvor dos homens. Eles não querem ser perseguidos. Eles querem continuar no estilo de vida dupla. Eles agradam gregos e troianos. Dentro da igreja eles querem agradar as pessoas e fora da igreja também eles querem agradar as pessoas. Você tem que escolher, meu irmão. Ou você agrada a Jesus ou você agrada ao mundo. Porque automaticamente ao agradar a Jesus você vai desagradar o mundo. Porque o estilo de vida que Ele espera que nós possamos viver, o Evangelho, querido, é a contramão do mundo. Se você está andando com Ele, o que você vai fazer vai, sem você querer, gerar escândalos no mundo. Jesus escandalizou pessoas, irmão. Foi porque Ele quis? Não, foi porque o estilo de vida que Ele carregava feria o estilo de vida que o mundo tinha a oferecer. Agora, essa geração que ama os aplausos e os louvores do mundo, estão recebendo tapinha nas costas, sabe por quê? Porque eles estão debaixo do mesmo estilo de vida e debaixo do mesmo fluxo que esse mundo. Sabe por que tem um monte de crente recebendo elogio de ímpio? É porque eles estão debaixo do mesmo fluxo, eles estão indo na mesma direção, eles negociam a verdade. Tem um monte de gente famosa aí, irmão, que está nesse lugar exato que eu estou falando. Tem um monte de gente famosa aí. Tem um cantor famoso aí, que eu não vou citar o nome dele não, mas ele comprou o discurso do Faz o L. Ele trocou o evangelho de Deus pelo evangelho da esquerda, pelo evangelho do engano. Se você prestar atenção, Jesus está falando que o povo antepassado louvou foram os falsos profetas, não foram os verdadeiros. Irmão, busque ser alguém da verdade, sabe por quê? Porque se o mundo louva você, você está sendo falso. O mundo louva o falso, não o verdadeiro. Porque o verdadeiro o mundo quer crucificar. Irmão, se Jesus tivesse falado que o mundo queria ouvir, Jesus não teria ido parar na cruz do Calvário.
Se Jesus tivesse falado aquilo que os religiosos queriam ouvir, Jesus não teria parado na cruz do Calvário. O mundo não louva o verdadeiro, eles louvam o falso, porque eles querem ouvir os falsos. E dentro das igrejas tem falsos profetas, tem falsos irmãos. O falso nunca será exposto, querido, com neutralidade da nossa parte. As pessoas têm que começar a olhar para nós e ver bem definido, esse aí é crente de verdade. Esse aí, irmão, acredita no que eu vou te dizer. Tem gente que olha para crente e fala assim, esse aí eu posso ir lá conversar uma mentirinha com ele. Esse aí eu posso ir lá e conversar uma besteirinha com ele. Só que tem crente que o fulano olha e fala assim, vou lá compartilhar. Não posso compartilhar com esse não. Não, esse aí eu não posso falar nada não. Não, esse aí não gosta de fofoca não. Não, esse aí não gosta de maldizer os outros. Não, esse aí eu não vou procurar ele não. É desse que eu vou levar quem não. Me leva, viu? Nós temos que assumir o estilo de vida verdadeiro, irmão. E eu sei que isso não é para todo mundo, mas é para aqueles que não aceitam a mentira no lugar da verdade. Eu não aceito a mentira no lugar da verdade. Nós vamos ter que pagar um preço, irmão, pela verdade. E a verdade, para muitos, pode custar a sua vida. Mas se a sua vida for preciosa aos seus próprios olhos, você vai negar a verdade de Deus. Porque o mundo está te pressionando, porque os seus amigos estão te pressionando. Nós temos um problema enorme hoje, né? Nas escolas, nas faculdades, os filhos de crente, os crentinhos, vão para as igrejas, muitas vezes são ministrados, mas chegam nas escolas, nas faculdades, e para não passar vergonha perto dos amiguinhos, se sujeitam a fazer aquilo que os amiguinhos estão fazendo. Seja alguém da verdade, porque o tempo é curto. Amém? Amém. Vamos avançar aqui. No verso 5, Pedro vai dizer que haverá uma prestação de contas àquele que pode julgar os vivos e mortos. Irmão, essa prestação de contas é para ímpios e crentes, é para todos. E você pode ter certeza que nesse dia só haverá dois lados, um à esquerda e o outro à direita, e que haverá um livro, e nesse livro só constará o nome daqueles que terminaram salvos. O restante, irmão, sabe para onde eles vão? A Bíblia diz que a parte que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre. Irmão, isso é aterrorizante. Quem aqui já parou em algum momento para pensar no inferno, no lago de fogo e enxofre? Você já parou para pensar? Agora, você já parou para pensar você indo para esse lugar? Irmão, isso é aterrorizante. Agora, para pensar, isso não vai acontecer com você, amém? Espero que não. Mas para pensar você separado por toda a eternidade de Deus. Irmão, isso me dá calafrios. Isso é aterrorizante. Quando Pedro diz que nos resta pouco tempo para quê? Para exatamente isso acontecer. Para que bodes e ovelhas sejam separados, para que o joio e o trigo sejam separados, para que lobos e ovelhas sejam separados. Resta pouco tempo, sabe para quê? Para que uns sejam colocados à esquerda e outros sejam colocados à direita, para que uns ouçam, vinde benditos do meu Pai, para o gozo que está proposto, e outros vão ouvir, eu não te conheço. Resta pouco tempo para isso. Não resta mais tempo para sermos duplos, para sermos neutros, para ficarmos negociando a verdade de Deus. Irmão, não resta tempo mais para desobediência. Guarda essa palavra, desobediência. Você quer ouvir uma verdade dura? Tem muito crente achando que vai subir, mas vai ficar por causa de desobediência. Vocês lembram de eu contarem para vocês a experiência que eu tive de ser lançado no inferno? Sabe qual foi a razão? Desobediência. Foi por causa disso que eu fui parar lá. Desobediência. Nós temos que assumir uma posição, ter um lado. E você sabe o que é desobediência? É você não aceitar a vontade que Deus tem para a sua vida.
Você pode achar que desobediência é só viver no pecado. Não, desobediência é quando você se tornou alguém consciente do que Deus espera de você, do que Ele requer de você, e você não se aprontar para fazer. A Bíblia diz assim que aquele servo que sob a vontade do seu Senhor e não se aprontou para fazer, vai receber muitos açoites. Desobediência. Você sabe o que Deus requer de você? Você sabe o que Deus espera de você? Se você não está se aprontando para viver isso, você está em desobediência. E tem muito crente achando que vai terminar bem, vivendo em desobediência. Eu estou aqui para te dizer, não vai. Eu não acredito nisso. Não tem problema. Quando você ficar, aí você vai dar crédito ao que você ouviu um dia. Para mim isso é aterrorizante, irmão. Por isso Pedro vai dizer no verso 7 isso aqui. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração. Preste atenção aqui agora. Com o fim de todas as coisas, também chega o dia do Senhor, irmão. Essas duas coisas acontecem em paralelo. O fim de todas as coisas traz consigo o dia do Senhor, a manifestação do Senhor. E o que o Senhor vai fazer, segundo o que Pedro disse? Pedro disse que o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai vir tomar contas, ele vai vir pedir contas a cada um de nós. Agora preste atenção, porque Pedro diz assim, que nós precisamos ser criteriosos e sóbrios. E ele diz, dediquem-se à oração. O que você acha que é ser criterioso, irmão? Algumas versões vai dizer assim, para nós termos bom senso, vivemos com bom senso. Olha o significado dessa palavra criterioso. Estar mentalmente saudável, vai pegando. Exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria. Agora olha isso aqui, frear as próprias paixões. Querido, o que Pedro está dizendo é que a respeito do fim de todas as coisas, nós temos que buscar estar sóbrios, não embriagados com o mundo. Nós temos que buscar estar mentalmente saudáveis, ou seja, com a nossa mente renovada. Ele está falando de um tempo que chega, e ele diz como nós temos que estar nesse tempo que chega, sóbrios, não embriagados com esse mundo. Não vos embriagueis com o vinho. Aí você acha que é só o vinho, a bebida, né? Esse mundo te embriaga, irmão. Lá em Apocalipse 18, verso 3 e 4, vai falar do julgamento da Babilônia, da prostituta. Sabe o que a Babilônia fez? Lá diz que toda a terra foi embriagada pelo vinho da sua imoralidade, da sua devassidão. E Pedro diz, olha, estejam sóbrios. Sobriedade fala de você que está vendo as coisas com clareza, fala dos seus sentidos estarem ordenados. Alguém embriagado, ele não vê muito bem, ele não pensa muito bem, ele não raciocina muito bem, a sua mente está conturbada. Sabe como que você tem que estar para esses últimos dias, querido? Sóbrio. Você tem que estar vendo bem, acordado, com a sua mente focada. Alguém está me entendendo aqui? Com a mente saudável. Renova a sua mente, irmão. Aí lá em Apocalipse, no verso 4, quando João vai falar da visão que ele tem, estou começando a ir para o fim, ele vai falar assim, que a grande Babilônia ela foi julgada, as nações beberam do vinho da sua prostituição. Olha isso. Aí lá no verso 4, João ouve uma voz assim, vinda do céu. A voz diz assim, sai dela, povo meu. Sai da onde? Sai da onde? Da Babilônia, que embriagou a terra toda. Sabe, irmão, Jesus está vindo para encontrar não é um povo que está bêbado com esse mundo, não, mas embriagado com o seu Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Só que nós estamos aqui, tomando os porres que o mundo nos dá, acreditando que nós podemos levar uma vida de qualquer jeito e que não vai custar nada para nós no final. Vai, irmão. E aí a voz que João ouve continua dizendo assim, sai dela, povo meu. Não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. Sai dela, povo meu. Ele está falando de um povo que está na Babilônia, no sistema, no mundo, e que se esse povo não sair do meio dela, não sair das práticas dela, não sair da embriaguez dela, o mesmo sofrimento e castigo que virá sobre o mundo vai vir sobre esse povo. Sai daí, irmão. O verso 7 é finalizado com Pedro dizendo, dediquem-se à oração. Uma coisa é fato, irmão,
nós estamos gastando tempo e nos dedicando. Mas ao quê? Mas a quê? Tudo que nós fazemos em todos os dias da nossa vida é gastar tempo e nos dedicar a algo. A pergunta é, a que nós estamos gastando tempo e a que nós estamos dedicando? Pedro disse, dediquem-se à oração. Ontem nós estávamos conversando sobre isso, lá em casa, eu, a Ana e o Alisson, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? A gente tem aqui os dias de oração, terça e quinta. O povo do louvor está vindo porque eu praticamente obriguei a vir. Mas sabe quem vem? Eu, que não sou do louvor, a Ana, que não é do louvor, a Alana, que não é do louvor. A Alana não vem porque ela está fazendo o curso. Mas quando ela não está, ela vem. O resto é só o povo do louvor, porque eu praticamente obriguei a vir para oração. Se quiser continuar no louvor. O restante faz o quê? Para não ser injusto, a Vlausita e a Lari vem. O resto está fazendo o quê? Pedro está dizendo, dediquem-se à oração, mas vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo o quê em casa? Vocês estão fazendo o quê? Porque dedicando a oração, eu tenho certeza que vocês não estão. Estão gastando tempo com um monte de porcaria. E o tempo do fim, querido, vai exigir de cada um de nós, querido, é exigir. O tempo do fim exige. Esses últimos dias, ele vai cobrar de nós uma exigência. Se você quer permanecer firme até o fim, os últimos dias vão exigir de você firmeza. Você consegue entender isso? Os últimos dias vão exigir de você perseverança. Os últimos dias vão exigir de você tempo gasto na presença de Deus. Os últimos dias vão exigir de você oração. Só que nós estamos dormindo para isso. Nós temos que despertar do nosso sono. Agora Pedro fala também, irmão, olha isso aqui, vou avançar para o verso 12, só tenho mais 3 versículos para comentar. Pedro fala no verso 12 isso aqui, amados, olha isso aqui, irmão, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pedro fala de um fogo entre nós, irmão, e que não devemos ficar surpresos com isso. Esse fogo é bom, dependendo do lado que você está. Olha isso aqui, porque a finalidade dele é nos provar, e eu creio que essa prova que esse fogo traz, fala de algumas coisas. A primeira delas, vai vir um fogo sobre nós, com a finalidade, olha isso aqui, de purificar e refinar a nossa fé. Pega isso aqui, de provar onde nós estamos firmados. Esse fogo vai vir sobre a igreja, para refinar a fé do povo de Deus, para provar aonde esse povo está firmado, e para firmá-los cada vez mais. Só que esse fogo não vem só para isso não. Esse fogo também vem para provar aqueles que pertencem a ele e aqueles que não pertencem. De que lado você está? Esse fogo, querido, ele é um fogo purificador, mas ele é também um fogo consumidor. Esse fogo que vai vir sobre a igreja, ele vem, sabe para quê, irmão? Para fazer distinção daqueles que pertencem a Deus e daqueles que não pertencem a Deus. Escute o que eu estou te dizendo, tem um monte de gente dentro das igrejas que não pertencem a Deus. O Senhor falou lá em Malaquias 3,18 isso aqui, ó. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu não tenho, querido, um pingo de dúvidas de que há muita gente dentro das igrejas que não servem a Deus, e o fogo vai revelar quem é quem. Eu espero que você seja um daqueles que servem a Deus. Nas cartas de Jesus, Apocalipse, se você ler lá, Apocalipse 2 e 3, nas cartas de Jesus às 7 igrejas, você vai ver que Jesus tem prós e contras, certo? Jesus vai falar de algumas pessoas que estavam dentro das igrejas fazendo mal. Ele vai falar de pessoas que seguiam as práticas dos nicolaítas que Deus detestava. Ele vai falar de pessoas que seguiam as doutrinas de Balaão, as práticas de Balaão, as práticas de Jezabel.
Está vendo? Sabe onde essas pessoas estavam? Dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque tem muita gente falsa dentro das igrejas e o fogo vai vir para separar quem são os falsos dos verdadeiros, quem pertence a Deus e quem não pertence a Deus. Que lado você está? Agora veja, Pedro diz no verso 17 que é chegado a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e ela começa primeiro conosco, porque como Deus irá julgar o mundo se Ele não julgar a sua própria casa primeiro? Então primeiro Ele passará por nós, e Ele já tem passado, e eu vou te dizer, a poda vai aumentar. Jesus disse que aquele que dá fruto, o meu Pai vem e poda para quê? Para dar mais fruto. Mas o que não dá fruto, vai acontecer o quê? Vai ser arrancado e jogado no fogo. Olha a seriedade disso, irmão. Agora preste atenção, porque Pedro continua dizendo nesse mesmo verso, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Irmão, ontem, mais uma vez, conversando com a Ana e com o Alisson, eu falei para eles assim, depois do orgulho, o pecado mais sério que existe, que nós cristãos podemos praticar, chama-se desobediência. Nada é mais sério do que a desobediência. O orgulho é o pecado original, é o pecado de Lúcifer. A desobediência depois é o pior pecado que existe. Porque a desobediência, ela traz consigo outros pecados juntos, chamado de rebeldia. E a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Nada, querido, pode ser tão prejudicial para nós quanto a desobediência. E Pedro falou aqui, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está falando de pessoas que não obedecem a esse Evangelho, e eu creio que isso, querido, não é um olhar apenas para o lado de fora da igreja, mas também um olhar para dentro da igreja. Quando a gente fala dos desobedientes, a gente pensa no quê? Em quem está lá no mundo. Não, nós temos que olhar aqui para dentro também, porque tem um monte de gente sabendo aquilo que Deus requer deles, e ainda assim eles estão rebeldes em fazer aquilo que Deus requer, desobedecendo aquilo que Deus tem. E agora eu chego aqui no ponto para terminar que eu quero, verso 18. Porque Pedro disse, e se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Irmão, eu não vou romantizar essa palavra difícil, porque Pedro quis dizer exatamente o que ele disse. Se é com dificuldade que o justo é salvo, ou seja, você está salvo, você é salvo, se é com dificuldade que você é salvo, imagina o que vai acontecer com o ímpio e com o pecador. Eu disse, Jesus afirmou que a porta é estreita e o caminho é apertado. E Jesus falou assim que são poucos que o encontram, que a encontram. Porque muita gente, querido, dentro das igrejas vai optar pelo caminho largo, espaçoso, pela porta ampla, pelo mais fácil. Não dá para romantizar, vai ser difícil mesmo, irmão. A salvação é difícil, sim ou não? Quando ele fala de ser difícil, ele não está falando de você alcançar a salvação pelo seu mérito, porque aí seria impossível, ninguém é salvo por seu mérito. Quando ele diz que se nós somos salvos com dificuldade, ele está olhando para a vida e para a dificuldade que Jesus enfrentou. Pedro andou com Jesus, ele viu a dificuldade e a oposição que Jesus enfrentou. Ele ouviu de Jesus, falou assim, se você quer me seguir, você tem que abandonar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Essa é a dificuldade do salvo para aqueles que estão no caminho da salvação, se manterem salvos. É difícil, irmão. Negar a si mesmo é bom? Não. É fácil? Não. Irmão, se você é alguém que nega a si mesmo fácil, vem aqui e põe a mão na minha cabeça. Agora, olha que interessante isso aqui, irmão. A porta é apertada, Jesus falou. Agora preste atenção. Passar por essa porta não será possível se você estiver carregando fardos que não são de Jesus, ela é apertada. Você não consegue carregar. Quer ver? Ó, aqui nós temos duas portas, nós temos essa aqui, é a entrada, e nós temos aquela ali. Essa porta aqui ela é mais larga do que aquela. Mas comece a imaginar uma porta estreita, 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 estreita,
estreita. Ao ponto dessa porta ser tão estreita que você consegue passar por ela, mas você passa de lado. Se você tiver com mochila nas costas, você vai conseguir passar? Você tem que fazer o quê? Tirar a mochila. Agora veja, essa porta estreita, querido, ela não vai permitir as pessoas entrarem por ela carregando bagagens do mundo. Essa porta estreita, querido, ela não vai permitir as pessoas passarem por ela andando debaixo da velha natureza, voltando às práticas de coisas que nós vivíamos antes de Cristo. Essa porta não vai permitir nós passarmos por ela vivendo em pecados não arrependidos. Pecado todo mundo peca, irmão. Mas nós temos que nos arrepender. Abandonar aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança o favor do Senhor. Está errada a vida? Esquece. Se você não se arrepender dos seus pecados, quando você vai passar por essa porta? Ela é apertada. Não vai passar por ela também quem permanece na rebeldia e desobediência. Agora, olha o caminho. Ele também fala que o caminho é apertado. Isso fala de algo muito individual. Nesse caminho não cabe outro ao seu lado, tá? O caminho é apertado. Nesse caminho é como se fosse em fila indiana. Você anda aqui, ó. Não cabe outro do seu lado. Olha que legal isso aqui. Não cabe concorrência com você, irmão. Você não vai conseguir andar no caminho de Cristo tendo um outro Senhor ao seu lado. É só Ele que é o Senhor e Ele não aceita nenhum outro como Senhor na sua vida. O caminho dele não tem concorrência, é você e Ele. No caminho apertado dele, deixa eu te dizer uma coisa, para você chegar lá, a única pessoa que vai estar com você não vai estar andando do seu lado, vai estar andando dentro de você. Esse caminho apertado, não tem como você andar com Jesus aqui de um lado e andar com a concorrência aqui do outro, não dá. Não dá, ele é apertado, só cabe você. E a única pessoa que vai andar com você nesse caminho, ele não vai andar do seu lado, ele vai andar dentro. Amém. É por isso que muita gente fica pelo caminho. Eles querem fazer a jornada carregando a concorrência consigo. Eles querem viver uma vida dupla. Posso servir a Deus e posso servir ao mundo. Posso agradar aos homens e posso agradar a Deus. Você tem que escolher, ou você agrada a um ou você agrada a outro. Ou você serve a um ou você serve o outro. Amém ou não? E eu vou terminar. É difícil ser salvo não porque você tem que merecer salvação. É difícil ser salvo porque você tem que tomar a sua cruz todos os dias. Isso exige que você abandone os seus fardos, as suas companhias que comprometem você na jornada. Por isso Pedro diz no verso 19: aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar as suas vidas ao fiel Criador e à prática do bem. Irmão, nessa vida nós já sofremos demais desnecessariamente. Demais. Mas no sofrimento com Cristo, eu quero te dar uma palavra, todos eles vão ser recompensados se você sofrer com Cristo. E sabe qual é a palavra para nós? Encomende a sua alma ao fiel Criador. Não vem para cá só cantar minha vida é tua, não. Entrega de verdade os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Sabe, nós falamos de chamado, de propósito, de ministério, mas nada disso funciona se nós estivermos fora do caminho. Nada. Não vai adiantar eu vir aqui, eu terminei, querido. Não vai adiantar eu vir aqui e ficar brigando com você. Você tem que viver seu chamado, você tem que responder o seu ministério. Não vai adiantar, porque essas coisas, sabe o que são? Consequência de você estar andando no caminho. Encomende a sua alma ao fiel Criador. Amém? Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.